Para muitos, uma oportunidade de crescer, de melhorar o que não está bom. Para outros, conselhos desnecessários que, dependendo da forma como são ditos, podem machucar, doer. E você aí de casa, como costuma lidar com as críticas ao longo da vida? Escuto elas, tento entender o fundamento delas e vejo o que eu posso melhorar. Tento absorver, né? E tirar o que tem de positivo nas críticas. Assim, porque toda crítica, querendo ou não, ela nos engrandece de alguma forma. Mas eu sempre tento melhorar, tipo, como se fossem críticas construtivas, né? Mas assim, tem crítica que já é mais complicado. Crítica, a gente não pode só pensar que é bem-vinda, construtiva. Eu acho que a destrutiva também é bem-vinda. Ela te coloca em alguns lugares que você às vezes não é capaz de ver porque você está fazendo o trabalho. Mas o que exatamente é essa tal de crítica? A crítica é um ato de julgamento, é da ordem da liberdade de expressão que todos nós temos. E nós temos 4 tipos, que é do tipo da estética, muito ligada à cultura, a obras de arte, a intelectual, ligada ao experimento, aos conceitos, a lógica, ligada ao raciocínio, e a moral, que é ligada à conduta, a traços de comportamento. Culturalmente, as pessoas encontram, né, essa referência de ser algo negativo. Mas de acordo com os filósofos, com os estudiosos, né, a crítica é para que faça uma reflexão. Receber uma crítica nem sempre é fácil. Para a pastora Helena Tanuri, tudo depende da forma como ela é feita. Eu acho que críticas são sempre bem-vindas. Vai depender do que você vai fazer com a crítica. Nem sempre você vai ter uma crítica bem construída, né? A crítica ela pode ser bem construída por alguém que te ama e realmente quer ver o seu crescimento. Então, você vai sentir isso no tom de voz, você vai sentir com as palavras que a pessoa escolher, e essa crítica é mais fácil da gente acolher, analisar e melhorar. Mas, às vezes, a crítica não vai ser bem construída. Às vezes, ela vai ser dita num momento de raiva, onde você frustrou a expectativa de alguém, no ambiente de trabalho, onde há uma pressão muito grande. E aí, nem sempre ela é bem construída. Às vezes, foram usadas palavras grosseiras, rudes, mas você, ainda assim, respira fundo e você tem a capacidade de tirar dessa crítica, mesmo quando mal construída, ferramenta para você melhorar e aprender para da próxima vez não falhar da mesma forma. Na infância e adolescência, é preciso tomar ainda mais cuidado, porque a crítica pode trazer graves consequências. As críticas, elas deveriam ser sempre para construir, no intuito de que, como se fosse uma curva exponencial, para subir, subir, subir. Infelizmente, o que ocorre, né, são as formas de falarem, as formas mais grotescas, aqueles rótulos constantes, né, porque críticas de forma exagerada se tornam rótulos. E a criança, às vezes, vai carregar esse rótulo, esse fardo pesado durante uma vida inteira, o que vai trazer algum transtorno, né, dificultar a sua vida em alguma área ou em todas as áreas. Então, as críticas, muitas vezes, que os pais lançam sobre os seus filhos são muito pesadas e geram, sim, transtornos, né? Dificuldades, diversos conflitos numa idade mais avançada. A situação pode se agravar e se tornar bullying. Bullying é aquele rótulo constante, né, depreciativo, inadequado, onde fere a autoestima da pessoa. A crítica não, a crítica ela vem no intuito para fazer o outro pensar, para ele refletir, para ele avaliar sua conduta. Às vezes, uma crítica pode vir de um julgamento formado pela famosa primeira impressão, mas crítica e julgamento são coisas diferentes. Eu acho que eu sou uma pessoa que bate recordes de pessoa vindo pedir perdão para mim. A Helena, me perdoe, pessoas que nunca sentaram comigo, pessoas que nunca vieram na minha casa, pessoas com as quais eu nunca tive um diálogo. Mas elas tiveram uma impressão a meu respeito e me julgaram, né? Olha, eu achei você metida, eu achei você nariz empinado, prepotente, entendeu? Então, isso é um julgamento. Como é que ela sabe disso? Por quê? Aí eu pergunto para elas, mas eu falei alguma coisa, eu te distratei? Não, não, é só o seu jeito de ser.
Então isso é uma impressão que ela teve por causa do meu jeito de ser, com o qual ela não se identificou, e é normal isso acontecer, eu não tenho que ser uma unanimidade, né? Mas aí ela construiu em cima disso um julgamento. E às vezes em cima do julgamento, essa pessoa constrói críticas e sai espalhando por aí, principalmente em dias de redes sociais. Criticar, julgar e o que a Bíblia diz a respeito disso tudo. Uma das coisas que me toca é: seja o homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então acho que primeiro, pronto para ouvir, fala disso, da gente ouvir, nem sempre às vezes a gente vai ouvir o que a gente gostaria de ouvir, mas a gente tem que estar pronto para ouvir, maduro, porque não tem crescimento sem que o outro te dê um feedback de que você não está indo bem em alguma coisa, entendeu? Então, o aprendizado, a crítica, nem sempre é fácil, mas ele pode ser muito proveitoso, se você tiver maturidade para pegar o que te foi dito, pegar o limão e fazer uma torta de limão. Outra coisa que a Bíblia fala também é que leais são as feridas feitas pelo que ama. Então, às vezes, a pessoa que te ama vai te dar uma chamada na responsabilidade, às vezes vai te falar uma coisa que é muito desconfortável de ouvir, às vezes vai confrontar um defeito do seu caráter, por exemplo. Isso não é bom de ouvir, mas é assim que a gente cresce. Ninguém cresce em verdes pastos, né? A gente, para haver crescimento, normalmente tem um lugar de desconforto. O que sai da boca é algo que pode ferir como uma faca. Né? A gente precisa ter cuidado com as palavras, com a forma que conduz, porque aquilo que eu até imagino que eu esteja certa, se eu conduzir de forma errada, eu vou levar aquela pessoa para um nocaute, ela vai cair. Então é muito delicado, né? É um terreno perigoso e nós precisamos estar sempre atentos, principalmente com as crianças, com os adolescentes que estão em plena formação. Muito bem, muito bem. Vamos falar sobre esse assunto aqui agora com os nossos amigos aqui. Eu começo com o Dr. Dalto, que é psicólogo. Existe crítica boa e crítica ruim? Qual que é a diferença dessas duas aí? A crítica boa é o que ela chamou ali de um feedback. A diferença de uma crítica positiva ou negativa é o interesse que você tem no outro ou aquilo que muitas vezes as pessoas falam para desabafar. Elas estão pensando nela mesma. Ou, se não, ela está pensando no outro. Se você está pensando no outro e vai colocar a coisa, você tem que pensar no sentimento dele, de como ele vai lidar com aquilo, porque eu falo que notícia ruim ou alguma chamada de atenção nunca é boa, nunca é agradável. Se você coloca isso de uma forma muito negativa, se for uma forma mais ameaçadora, a pessoa vai se fechar. Ela não vai querer ouvir. Mesmo que a crítica seja positiva, ela muitas vezes fecha. O conteúdo é verdadeiro, mas a forma de colocar muitas vezes faz com que a pessoa se sinta ameaçada e não aceite aquilo. Então a crítica positiva é quando você considera o sentimento do outro. Para a hora de falar, você tem que pensar no sentimento do outro, porque ouvir uma coisa ruim nunca é bom. O professor Geraldo falou que a dificuldade é grande. Conclua aquilo que eu te interrompi. Pode falar, professor Geraldo, sobre a gente tem dificuldade em receber crítica e criticar. Fala um pouquinho daquilo. A gente está vendo que a crítica é muito importante, muito positiva. O problema é que nós não sabemos criticar e também não sabemos ser criticados. E eu vejo que, falando como pastor, se nós somos ovelhas, nós temos que aprender a ouvir críticas. Se você é cristão e não consegue ser criticado, você não é ovelha ainda. Talvez você seja um bode, porque há pessoas que só gostam de ser elogiadas. Quando vem alguma coisa que é considerada negativa, essa pessoa reage de uma forma não legal. Mas eu vejo que era não é porque talvez do outro lado tem isso que você falou também, as pessoas não sabem criticar. Sim. Porque eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma dificuldade. Como eu faço muitos trabalhos, DVD e clipe, isso emite a opinião das pessoas. Uns gostam, outros não gostam, da forma que eu... Mas chega uns comentários, velho, você vê que a pessoa não está interessada em acrescentar. O interesse dela é te ferir mesmo. Ela quer te agredir. Esse também é complicado. E como aceitar isso? Como é que você vê? Com certeza, é muito difícil. A gente sabe que há pessoas que conseguem lidar de uma maneira mais tranquila, há pessoas que são mais vulneráveis. A gente sabe na história, até na minha experiência como jornalista, eu sempre tomei muito cuidado quando ia fazer crítica de algum trabalho, de algum evento, de algum show.
Eu vejo que o crítico, ele precisa ter dois pensamentos. Qual é a motivação de fazer aquela crítica? E o segundo, se ele tem condição, se ele tem informação suficiente para criticar o trabalho de alguém. Não, mas não tem. O problema é que não, principalmente nessa nossa era de Facebook, todo mundo virou crítico. Então nós temos pessoas que não têm conhecimento nenhum de diversas áreas, e eles dão opinião constante sobre tudo, como se fossem profundos conhecedores. Então o crítico precisa pensar, ele tem competência para criticar aquilo ou não tem, né? Então ele precisa estudar primeiro, precisa buscar informação para que ele possa realmente fazer uma crítica que seja justa e que possa trazer alguma contribuição. Porque, como o psicólogo falou, aquela crítica que quer simplesmente denegrir o trabalho de alguém, ela para nada presta. Legal. O Marcos e a Andressa aqui do CTMDT, fala para mim um pouquinho aí, pega aí. Gente, quando eu falar o nome, já pega o microfone. Não fica falando o tempo todo. É uma crítica, tá vendo? Já fiz uma crítica. Velho, vocês aí que ficam aí na juventude e tal, na internet e tal, fala um pouquinho como é que tá por aí, o que tá pegando mais? Então, eu acredito que o jovem, hoje em dia, ele tem que ter discernimento ao ser criticado. Existe o discernimento, como o pastor falou, da pessoa que está criticando, mas existe também o discernimento do jovem ao ser criticado. Sim. Hoje em dia, principalmente os jovens que são mais sanguíneos, assim, mais radicais, assim, a galera já, quando é criticado, ele já vai contra-atacando e forma alguma coisa que não é legal, entendeu? Acredito que no jovem precisa ser muito mais manso, assim, ter mais mansidão ao receber crítica, entendeu? Saber o que falar na hora certa, para que não gere desavenças e, a partir disso, gere coisas que nem a gente gosta, né, cara? Legal. Ó, Andressa, fala para mim aqui. Que tipo de crítica você acha que acontece mais nas redes sociais? O que o pessoal está pegando mais no pé? Assim, dos artistas pegam no pé. Né? Quanto mais sucesso a pessoa faz, mais exposição, naturalmente, mais vai sobrar para ele. Que tipo de coisa você ouve falar mais? Assim? Que tipo de coisa que o povo pega mais no pé? Olha, a crítica que nós mais vemos é a respeito da aparência, né? Daquilo que é estético. Entendi. Não é algo aprofundado, não se aprofunda em saber, em conhecer. É simplesmente uma questão de aparência. Olha, bateu o olho, já está falando, sem conhecer, sem se aprofundar. Esse tipo de crítica que está em todo lugar, principalmente por nós jovens, por essa falta de profundidade. Legal. Cid, você que veio do secular, e tem essa coisa da música secular, música gospel e tal, eu postei no Dia das Crianças um vídeo com meus filhos, numa fazendinha, no meu Instagram. Se quiser seguir, Alex Barlai. Nada a ver. Aí meus filhos correndo lá, assim, nos burrinhos, cavalinhos, a jaguinha, a vaquinha e tal. Me achou lá não, né? Hã? Me achou lá não. Não. Aí tava lá, beleza. Aí o que rola, velho? Eu botei no vídeo e eu achei um aplicativo que você edita e coloca uma música. Fui botar a música do Skank, que fala sobre fazenda. Do Skank. Eu e meus filhos no Dia das Crianças, tendo comunhão, botei a música do Skank, rapaz. Foi tudo. Começou a vir a galera, que louvor é esse, meu irmão? Que não sei o quê. Glória a Deus, e não sei o quê. Essa música... E começou, o pior que foi o seguinte, tem dia que eu tô de bom humor, eu dou uma arregaçada. Tem dia que eu não tô, nem enfim. O problema é que os outros que me seguem começam a ficar bravos e começam também a entrar. E o pau quebra, aí vira um fuzuê, velho. Agora, a pergunta é, o cara deixou de ver um pai com os filhos tendo comunhão para olhar a música que eu... Não tem que ser muito à toa. A busca, eu acho que é assim, a busca que está no lugar errado, entendeu? É quem está pronto para criticar, quem já vai entrar, ou em qualquer veículo de comunicação, para criticar. Tem muita gente que só faz isso, unicamente isso, entendeu? Eu sofri muito quando eu me converti, porque quando eu me converti eu fui criticado na igreja e fui criticado no mundo. Para a igreja, vem aquele cabeludo, cheio de brinco, que aquilo ali é cristão. E no mundo, o pessoal dizia, não, agora esse cara agora largou, agora só quer saber ainda falar de Deus. Então eu não sabia para que lado eu ia. Eu só não fiquei em cima do muro, que o muro era o lugar do diabo. Né? Mas você olhava para um lado e dizia, bom, dentro da igreja não posso entrar, voltar para meus amigos também não posso. O que é que eu faço? Aí uma das coisas que você estava falando com respeito, Andressa, da aparência. Julgam muito pela aparência. E eu, toda vez que eu vou dar testemunho, eu vou ministrar uma palavra, sempre eu digo, ó, galera, o negócio é o seguinte, se vocês estiverem enxergando o que está por aqui por fora, vocês não conhecem quem habita aqui dentro. Muito eu bem. já começo assim.